Olá a todos e a todas. Um grande prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre o Equal Representation and Arbitration Pledge, ou ERA Pledge. O que a gente vai tratar nesses breves instantes? O que é o ERA Pledge? Bom, o ERA Pledge não é uma instituição, não é uma pessoa jurídica. Ele, na verdade, é um movimento que foi solidificado em 2015. Ao longo da última década, o que a gente verifica é que os atores do mercado de arbitragem e algumas instituições voltadas para a promoção de diversidade identificaram que os painéis arbitrais e tribunais normalmente tinham uma composição predominantemente masculina. Então, nos tribunais arbitrais, o que se verificava era uma formação tradicional por 3 homens brancos em torno de seus 60 anos. Então, houve um movimento que passou a questionar essa situação, né? A partir de uma situação fática, começou-se a pensar, bom, faz sentido ter normalmente tribunais só de homens? Será que é bom para a minha sentença, para o meu cliente, que eu tenha pessoas que julguem tendo normalmente esse perfil? Será que isso está alinhado com práticas até morais e éticas de diversidade? Acho que esse ponto, inclusive, a questão mais moral e ética, tem sido uma questão que permeia a análise de todas as profissões e posições de liderança. Aqui eu faço um breve parênteses para trazer um exemplo para vocês. A diversidade, se a gente pensar numa situação em que você tem um determinado objeto e numa reunião, 6 pessoas em torno da mesa. Você tem um relógio. Se todas as pessoas estão sentadas numa posição do lado da mesa, as pessoas só vão verificar e identificar uma característica, aquela face do relógio voltada para elas. Se você distribui as pessoas em torno da mesa em posições diferentes, é natural que elas identifiquem posicionamentos, características diferentes daquele relógio. Então, uma pessoa vai descrever, por exemplo, a tela do relógio. A outra pessoa vai descrever a pulseira. E isso é um exemplo até bem simplório, mas que mostra que pontos de vistas relacionados muitas vezes ao nosso background, à nossa formação, à nossa história de vida, são relevantes e podem trazer questões importantes, por exemplo, no momento de tomar uma decisão. Então, o que aconteceu em 2015? Então, em 2015, voltando aí para o ERA Pledge, alguns membros, e é importante dizer, homens e mulheres da comunidade de arbitragem, elaboraram um manifesto, um compromisso. E é isso que o ERA Pledge é. Optou-se por construir um compromisso global para a busca de maior representatividade de gênero. E no início, e essa era a principal plataforma, digamos assim, do compromisso assumido pelo ERA Pledge, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, especialmente em painéis arbitrais, em mesas de debate e em equipes de escritórios de advocacia. Nesse momento em que se lança o ERA Pledge, o que estava se pensando? Pensando na adoção de algumas medidas concretas para buscar uma maior igualdade de oportunidades, fazer com que o número de mulheres indicadas pudesse aumentar e a gente pudesse ter uma visualização de tribunais arbitrais mais paritários, com outras perspectivas e outros pontos de vista. Nesse momento, o ERA Pledge, quando ele é lançado em 2015, ele não está dizendo vamos acabar com os tribunais masculinos. Ele está falando, vamos dar oportunidades e trazer mecanismos para que mulheres também possam chegar a esses painéis e que os próprios usuários da arbitragem vejam e consigam identificar os elementos e as consequências favoráveis disso. Mas como que a gente chega a essa diversidade de gênero? Acho que aqui a gente precisa tratar um pouquinho mais dos mecanismos para alcançar esse compromisso que se assume pelo ERA Pledge. O primeiro passo para a gente alcançar a maior diversidade é a própria assinatura do compromisso.
Então, o ERA Pledge vai ficar aqui nos créditos do nosso vídeo. Ele pode ser assinado por meio do nosso website. Há todo um formulário que deve ser preenchido com os dados, seja da pessoa natural, seja da pessoa jurídica, instituição, escritório de advocacia, órgão governamental. Esse compromisso de promoção à diversidade, ele é assinado pelo nosso website. E aí, é um compromisso que se, por exemplo, nas minhas próximas indicações como escritório ou como coárbitra, eu não faço uma lista que tem 6 nomes de mulheres, que eu faço uma lista que só tem 6 nomes de homem, ou que eu faço uma lista com 5 nomes de homem e 1 de mulher, somente. Eu vou receber uma penalidade? Não. O ERA Pledge não tem teor de fiscalização, ele é muito mais um compromisso moral, né? Mas como é que a gente verifica se as pessoas elas estão só assinando e isso aí é só para inglês ver? Na verdade, uma vez que você assina o ERA Pledge, o seu nome vai estar lá no nosso website como signatário do compromisso. E, a partir daí, qualquer um pode verificar no site, olha, a instituição XYZ é signatária. Estamos só promovendo eventos em que eu só tenho homens nos seus 70 anos. Poxa, isso foi uma vez só? Não. Eles já fizeram 10 eventos assim. Será que isso é legal? Será que, poxa, eles dizem uma coisa, eles estão assinando um compromisso assim, mas eles não adotam na prática. Então, a percepção do mercado, dos seus pares, ela passa a ser negativa a partir do momento em que você firma algo e não cumpre com aquilo. Nessa linha, então, quando se assina o pledge, ou antes de assumir esse compromisso, é muito importante que os membros, daquela instituição, empresa, escritório, o que for, eles se reúnam e, ou formem grupos internos, de diversidade, que vão verificar o que é possível fazer, e é importante delinear desde já, algumas diretrizes ou compromissos internos a serem seguidos, A ERA Pledge, apesar de não ser esse órgão que vai impor, fiscalizar, nem nada, ele dá algumas dicas de compromissos, Então, por exemplo, em 2018 foram lançadas resoluções de ano novo, que eles incluíam indicação de mulheres como árbitras com igualdade de oportunidades, produção e manutenção de dados visuais mesmo, de quantas mulheres árbitras foram ou são indicadas por essa instituição, escritório, utilização da ferramenta de busca do pledge para indicação de mulheres, que a gente vai falar mais à frente, indicação de mulheres para serem palestrantes em conferências, seminários, agora a gente fala tanto dos webinars, coautoria de artigos e produções acadêmicas com uma mulher, divulgação do pledge propriamente dito, consequentemente o aumento do debate, o incentivo, ao compromisso com a diversidade. Então, isso envolve realmente uma atuação pessoal nossa, na nossa atuação no dia a dia como profissionais da arbitragem, E também atuação como mentor ou mentora a mulheres jovens profissionais da arbitragem, convite e engajamento de colegas homens a comparecerem a eventos sobre mulheres e diversidade na arbitragem. E também, para além dessas resoluções de ano novo, foi desenvolvida uma checklist de boas práticas na seleção de árbitros, cujo link vai aparecer aqui disponível na tela. Nessa lista é incentivada sempre que possível a escolha de nomes para indicação de árbitros, sejam aos clientes, sejam aos árbitros ou à instituição, ou seja, a pessoa que vai de fato escolher esse árbitro para atuar na arbitragem, seguindo critérios de diversidade, inclusive para melhorar a experiência e a própria legitimidade da arbitragem, como foi mencionado pela Ana. A gente já viu que o ERA Pledge não é uma instituição, mas para que esse compromisso não ficasse só como um site, como sugestões que a Fabiana mencionou ficassem largadas pelo mundo, houve uma organização interna em comitês. Então, esses comitês, o primeiro deles que eu queria compartilhar com vocês é o chamado Steering Committee,
que foi inicialmente formado por aqueles signatários originais do Era Pledge. E aí é sempre importante lembrar, um movimento que foi conduzido tanto por homens quanto mulheres. Então, o comitê, o Steering Committee, ele na verdade, desde 2015, ele já tem novos membros, há uma rotatividade nesse comitê, trazendo sempre sangue novo, composições paritárias, para continuar a desenvolver e incentivar a assinatura do compromisso e a adoção das medidas concretas. O que esses membros fazem? Eles participam de eventos, eles conversam com outros players do meio da arbitragem, lembrando a necessidade de preparação dessas listas diversas. Eles escrevem muitas vezes para organizadores de eventos, lembrando, olha, é óbvio que em algumas situações, realmente, você quer ter, por exemplo, um ministro do STF que fale especificamente sobre um determinado ponto que talvez outros não tenham tanto conhecimento específico e nunca tenham se dedicado, aquilo tenha sido o doutorado daquela pessoa. É uma situação tão específica que realmente você precisa daquela pessoa. Mas será que não pode haver uma pessoa que eu possa trazer de um outro gênero, que ela possa debater com aquilo? Será que aquela visão diferenciada não pode ser trazida para o nosso debate? Então, isso é o que a gente faz no âmbito do Steering Committee, dialogando com organizadores de evento, tentando efetivamente promover a diversidade. Além disso, a gente tem os subcomitês regionais, porque o Pledge é um movimento global e não há dúvidas de que as necessidades regionais são diferentes. Então, a gente tem na América Latina, hoje, o subcomitê latino-americano, que é liderado por mim e pela Noyana Marigô, que já é, desde o início, uma das integrantes do Steering Committee. Esse comitê latino-americano, ele tem integrantes de toda a América Latina e a sua liderança ela é renovada anualmente. Então, o Era Pledge, por ser uma rede global, por esse compromisso ser assinado por pessoas do mundo inteiro, ele pode auxiliar e buscar nomes diferentes para a formação de um tribunal. Evidentemente, não se trata de uma imposição, são sugestões, auxílios. Auxílio à sua memória, que muitas vezes pode não lembrar daquele que possa melhor se adequar ao caso e que possa trazer uma composição diversa para aquela solução do litígio. Mais um comitê que ele é mais recente no âmbito do Era Pledge é o subcomitê corporativo, porque ao longo dos anos o que se identificou era que muitas das instituições de arbitragem, elas vinham fazendo muito, promovendo alterações em suas listas de árbitro, buscando, na hora de indicar membros do tribunal arbitral, trazer nomes diversos, mas muitas vezes a gente não trazia o cliente, digamos, o cliente final da arbitragem, que eram as empresas. Então, o subcomitê corporativo foi criado especificamente para interagir com os usuários corporativos da arbitragem. Em 2019, inclusive, o subcomitê corporativo decidiu sobre vários itens de ação para promover o Era Pledge. E um deles foi a criação de um checklist corporativo para auxiliar os usuários da arbitragem a formar tribunais arbitrais mais diversos. Nesse checklist, diretrizes, né, desse comitê corporativo, que inclusive foi apoiado por uma série de companhias multinacionais conhecidas por todo o mundo, eles reforçam, né, a seleção de candidatas e candidatos em bases igualitárias para atuarem como árbitro nas arbitragens. Eles reforçam a necessidade de se chamar a atenção quando essas bases igualitárias não são respeitadas, né? Então, por exemplo, numa arbitragem e o tribunal arbitral, os coárbitros submeteram às partes uma lista de árbitros que não tem nenhuma representante mulher, por exemplo, a importância de se chamar a atenção para que isso seja alterado
modificado pouco a pouco. Além disso, se reforça ou se recomenda empreender os melhores esforços para produzir dados internos mesmo sobre todos os homens e mulheres que são indicados nas arbitragens que aquela empresa participa, para que se tenha, né, um track, né, do que vem acontecendo e quais são as condutas daquela empresa, para que se possa modificar ou não os atos deles internos, se for necessário. E, por último, incentiva a adotar metas internas de proporção de mulheres a serem indicadas para atuar como árbitras, né? E que também, obviamente, tem que ser divulgado pelas equipes responsáveis na empresa pelas arbitragens. Essa questão das metas internas, né, de proporção, elas são muito importantes, elas são, inclusive, seguidas muitas vezes por instituições arbitrais. O exemplo do CANSA-CBC, que estabeleceu um percentual de 30% de mulheres a participar de eventos e serem indicadas pelo próprio CANSA-CBC nas arbitragens em que eles são responsáveis pela indicação de árbitros, ou até mesmo a participação de 30% de mulheres em qualquer evento que é produzido ou apoiado por eles. E isso pode ser seguido por uma série de empresas e outras instituições. Além do subcomitê corporativo, também foi lançado em 2020 o subcomitê de jovens, que eu represento o Brasil hoje em dia. Por que foi criado, né? Em 2019, foram produzidas algumas estatísticas sobre a atuação de árbitras mulheres em tribunais arbitrais, e foi verificado que entre 2015 e 2019, o percentual de atuação de mulheres, de fato, cresceu de 10% para 21,5%, né? O crescimento é positivo? Mas ainda é preciso melhorar. Afinal, o ideal é que seja 50% de homens, 50% de mulheres, assim como é a população de homens e mulheres. Assim, se percebeu a necessidade de engajar e trabalhar a diversidade em meio aos jovens profissionais, né? E foi aí que o Comitê Jovem nasceu em 2020, em plena pandemia. Nós somos mais de 30 jovens profissionais, homens e mulheres, espalhados pelo mundo, representando suas respectivas regiões. O perfil das atividades desenvolvidas são um pouquinho diferentes, elas são voltadas mais ao incentivo e fortalecimento de mulheres ou qualquer pessoa de grupos menos representados a se manterem e crescerem na área, a fim de que sejam os nomes em evidência no futuro, pelo menos se aumentem as oportunidades para que assim seja, né? Como exemplo, foi realizada uma série de 4 webinars nesse segundo semestre de 2020, denominada Push for Parity, nos quais se discutiu ferramentas práticas, como se tornar árbitros e árbitras, dicas de instituições e profissionais da área, experiências sobre como conseguir a sua primeira indicação, diferentes caminhos para construir sua carreira e etc. Isso quer dizer que o nosso trabalho acabou? Na verdade, só para compartilhar alguns dados com vocês, em setembro de 2020, nós fizemos um levantamento de quantas pessoas e instituições assinaram o Pledge. Então, nós tivemos 4.367 assinaturas, incluindo 782 organizações de 113 países diferentes, das quais 63% são escritórios de advocacia, 20% instituições de arbitragem e 7% empresas. Agora, o que a gente tem visto e os nossos novos focos de atuação para incentivar e expandir a atuação do Error Pledge são, como a gente já falou, o comitê corporativo, mas também a busca do compromisso de órgãos governamentais e dos próprios estados para a promoção da diversidade.